Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma terça-feira do nosso Ho'oponopono para iluminar, para transformar as nossas vidas. Bem-vinda, Márcia! Eu fui pegar um chazinho e agora num copinho especial, ó, ganhei já. Aniversário adiantado, é só em julho meu aniversário, mas eu já ganhei um presente. As minhas irmãs estão no Brasil, me trouxeram um copo térmico que mantém a temperatura, né? Ele tem uma basezinha, depois eu vou até postar para vocês. Ele tem uma basezinha, né, que mantém a temperatura, que a gente, na verdade a base é o carregador, né? E aí ele fica carregado e ele mantém a temperatura por até 2 horas. Então hoje eu fiz um chazinho de hortelã para ir tomando, porque aqui em Porto Alegre tá bem frio. Continuamos na nossa ondinha de frio, né? É o outono que tá vindo. Bom dia, Isa! Né? O outono chegando com a cara de outono, daqui a pouco a gente entra no inverno, daqui a pouco não, falta um pouco ainda, né? Mas em um mês a gente tá no inverno, gente, como pode melhorar? Então tem que tomar. Isa, tu entrou depois, não é tão chique, né? Não é chique, bonito, né? Quanto as canecas. Mas esse é um copo térmico que eu ganhei das minhas irmãs de presente, né? De aniversário antecipado. Ele mantém aquecido o chá, o líquido que tu colocar aqui dentro por até 2 horas na temperatura que tu quiser. Como pode melhorar? Pode melhorar se tivesse assim uma logo bem bonita, né? Uma flor de lótus, ou a logo do meu projeto novo com a minha cunhada, que hoje ou amanhã eu devo começar a postar para vocês, que é algo presencial. Eu também amo frio, Isa. Vai sair um projeto presencial, né? Pois então, aí quem sabe em algum momento, né, já que tu tá longe de mim, mas tá no Rio Grande do Sul, não é tão longe, né? É mais perto do que se a gente tivesse que atravessar estados, continentes, né? Mas vai sair esse projeto novo, tá nascendo. E dia 21 de junho, que é o solstício de inverno, né? Bom dia, Rô! A gente vai fazer a inauguração do projeto, o primeiro encontro, vai ser bem bacana, assim. Vai ser bem legal. Rô, vai sair projeto presencial. Hoje a minha cunhada, depois aqui do Ho'oponopono, vem aqui pra casa. Na verdade, minha co-cunhada, né? Ela foi esposa, nesse momento ela tá separada, mas ela ainda, né, tem relacionamento, enfim, com um dos irmãos do Rogério. E ela é facilitadora de barras de axis, enfim, mas ela é empresária, eles têm o shopping da Gazapina, que aqui no sul é bem conhecido também, especialmente nessa região aqui da Grande Porto Alegre. E aí a gente tá botando um projeto novo. Gurias assim, ó. Aí ela que me diz assim, Tamara, ainda bem que tu tá assim, sabe? Eu tô tão feliz com esse projeto, tão animada por ela ter me convidado a fazer parte. Ela teve uma ideia e aí ela me convidou. Eu tô tão feliz, vocês não têm ideia. Louca assim, sabe? Que eu já vou. A gente já criou, inclusive, o Insta, né? É Entre Nós Gurias. E a gente deve começar a... Eu tô no meu Insta, eu só tô botando Save the Date, né? Do dia 21 de junho. Mas já tem até Insta. E agora, hoje, vamos ver com ela tudo direitinho. A gente tá alinhando para quando que a gente vai começar a divulgar nos nossos Instas particulares, né? Para o pessoal começar a seguir lá também. Mas é uma ideia só para mulheres. Bem bairrista, né? Entre nós, gurias. É a Cláudia, aquela que fez a mentoria com a gente, com vocês. Sim, a Cláudia.
Quem sabe tu vem, né, Isa? É essa mesmo, Rô. A Cláudia. E gurias assim, né? Uma hora a gente vai, eu e ela, a gente tem que conversar sobre isso para falar também, mas vocês não têm ideia do quanto eu tinha, não era só eu, tá? O quanto nós duas tínhamos dificuldade de nos relacionarmos, tá? Eu tinha dificuldade com ela tinha dificuldade comigo, e era muita dificuldade. Semana passada, não, a retrasada, eu saí com ela, né? A gente foi até, porque ela mora em Gravataí. A gente foi até Gravataí para ir numa lojinha que faz bordados, para ver como é que a nossa logo ia ficar num boné, numa eco bag, em outras coisas. E aí depois a gente foi visitar o lugar onde vão ser os encontros. E aí a gente tava conversando, ela disse assim, nossa, quando eu digo que eu vou te encontrar, as minhas amigas olham assim, o quê? Tu vai encontrar com a Tamara? Todo mundo fica surpreso. E aí ela disse que contou, né, pra alguém, que disse assim, aquele projeto que eu pensei, não sei o que, eu convidei minha cunhada pra fazer comigo. E a pessoa disse assim, mas por quê? Né? Tu não acredita em ti pra fazer esse projeto? E ela disse assim, nossa, eu fiquei tão triste que a pessoa, né, me questionou desta forma. E aí eu disse assim, não, ela é terapeuta? Não é terapeuta, mas é coach. Ela só tá questionando se tu acha que tu não tem capacidade de fazer sozinha. Porque às vezes, né, a gente tem tanto medo de se expor que a gente precisa de outra pessoa e a gente não tem medo de bancar o negócio da gente, o projeto da gente, o sonho da gente. E aí eu tô falando, trazendo isso já para vocês começarem a pensar sobre isso. Só que muitas vezes não é só isso, mas é importante a gente se ouvir e entender o porquê que a gente está fazendo o movimento, né? E aí nós duas, a gente estava conversando e eu acho que assim, ó, eu e ela estarmos juntas, nós acrescentamos forças, né? Ela tem as forças dela, eu tenho as minhas e a gente soma forças. E isso pode crescer e multiplicar. E tem algo muito mais profundo do que somar forças. Tem uma cura, tá? Uma cura de verdade, uma cura emocional, uma cura que a gente vem trazendo já de outras vidas deste relacionamento. Então só eu e ela nós sabemos o quanto existe de cura neste relacionamento, de nós duas estarmos juntas agora fazendo um projeto, de ela estar vindo e frequentando a minha casa. E eu estar feliz com isso. E ela estar feliz com isso. Então, assim, a gente também precisa se olhar, sabe? Eu nunca imaginei na vida que esse dia pudesse acontecer. Nunca. Mas eu tracei e eu busquei a minha rota de cura, o meu caminho de cura eu faço, né? Há muitos anos, há mais de 20 anos eu faço esse caminho de cura, inclusive trabalhando, né, o porquê desta questão que eu tinha com ela, mas ela também fez o caminho de cura dela, gente. Percebem, assim, que as duas não se suportavam, as duas buscaram as suas curas por N motivos, né? Eu não fui buscar minha cura por causa dela, nem ela buscou a cura dela por causa de mim, porque quando a gente se conheceu, as duas já tinham seus processos. E quase 20 anos depois, porque eu estou com o Rogério há 18, né? E ela já estava na família. Então, assim, 18 anos depois, praticamente, nós nos reencontramos. Né? Literalmente a gente se reencontra, cada uma mais amadurecida, cada uma mais curada, e juntas a gente vai se curar mais um pouco. E juntas nós vamos compartilhar com outras mulheres as nossas curas,
as nossas experiências, vamos trocar com outras mulheres as experiências, né? A ideia é trabalhar com experiências femininas, para que a gente possa ter um lugar que a gente possa se encontrar, para que a gente possa ter um lugar que a gente possa rir, que a gente possa se divertir, que a gente possa ouvir, por exemplo, a Rô. Eu não sei se a Rô tá aqui ainda, né? Mas a Rô também tá no caminho de cura dela, no processo de cura dela, assim como todo mundo que eu acho que entra aqui comigo, né? Que está aqui comigo, tá neste caminho, nesse processo, e cada um tem o seu processo, mais rápido, mais lento, né? A Rô fala, é mentora, né, de planejamento financeiro, né? Então, assim, de a gente poder também ter nesse espaço conversa sobre planejamento financeiro, sobre sonhos, sobre menopausa, gente, climatério, né? Trocar experiências de separação, de ver os filhos crescendo, indo embora, de estar chegando os netos na vida, né? Então, assim, cada uma no seu momento, da gente ter esse espaço para a gente poder, de fato, trocar. Sem medo, sem culpa, se identificar com o outro, sabe? Assim, nossa, isso que ela tá contando, eu tô passando também. Ou eu já passei, e eu passei por isso, sofri tanto, e tem um caminho mais fácil. Eu descobri o caminho, então eu posso dizer para elas, olha, quem sabe o caminho, né? Tu pode tentar isso. E não é para obrigar ninguém, mas às vezes a gente falando, a gente vai ajudando a outra. É sobre isso. E a Cláudia sempre diz assim que, né? Eu sei que muitas de vocês estão vivendo o que eu e ela estamos vivendo, que é o climatério. E ela tem uma doença autoimune também, que os médicos ficam dizendo não pode isso, não pode aquilo, não pode nada, né? Mais ou menos assim, não pode nada. E ela sofre com climatério há muito tempo. Ai, muito obrigada, Isa, que eu te inspiro. E a Isa é bem novinha, gente. A Isa não é 40 a mais, né? Eu já sou 50 a mais, né? Mas a Isa não é nem 40 a mais ainda. E já tá buscando esse caminho de cura dela, né? Isso é que é mais lindo. Porque imagina quando tu chegar nos 40 ou nos 50, tu já trilhou tanta coisa, tu já vai estar... Nossa, entendeu? Só posso dizer assim, ó, parabéns. Quando eu comecei meu caminho de cura, eu também tava com uns 30 a mais. Ué, vamos combinar, quem sabe, né? Mas eu comecei a bater muito com a Cláudia na tecla, né, de que estamos no climatério, vamos entrar na menopausa e é uma fase que veio para ficar, ela não vai passar. Então, se eu tenho mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, como eu quero viver essas próximas décadas? Eu disse para ela, eu não aceito que tu não possa fazer nada. E aí eu terminei agora, em fevereiro, trocando de médica, de ginecologista. É outro assunto, né? E aí eu mandei uma foto do questionário da médica, né? Assim, 2 páginas de muitos sintomas que a gente pode estar tendo, são sintomas da perimenopausa, do climatério, né? Ou da menopausa. E um deles era emburrecimento. Sensação de emburrecimento, né? Que são os sintomas cerebrais. E eu olhei e eu comecei a rir com aquilo. Eu disse, meu Deus, é exatamente assim que eu me sinto. Eu sinto que eu estou emburrecendo. Porque aquilo que a gente dava conta, a gente não dá mais conta, a gente esquece nomes, a gente esquece coisas, a gente tá fazendo uma coisa, vai fazer outra. Eu perdi uma tesoura dentro de casa outro dia, gurias. Eu não sei onde a pessoa quer a tesoura. A tesoura tá sempre no mesmo lugar. E eu devo ter posto no lixo, sei lá, já porque eu revirei a casa, eu comprei outra tesoura, entendeu? Mas assim, não sei o que eu fiz. E aí eu mandei uma foto pra ela, eu disse, eu tô na médica nova e olha só, né, rindo. Aí eu entrei pra conversar com a médica, enfim, eu disse pra ela, nossa, a sensação de emborrecimento foi a melhor, assim, foi a melhor, né? Porque é exatamente assim que eu me sinto. E aí, durante a minha conversa com a médica, eu falei pra ela assim, inclusive eu tenho uma cunhada. Aí eu falei da minha cunhada na minha consulta, como pode melhorar, né? Síndrome da Salvadora que habita em mim, cancelado.
Eu disse ela assim, 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 assim. Aí ela disse assim, não, né? A gente precisa olhar, óbvio, né? Assim, assim, mas já se sabe hoje em dia que, inclusive, quando faz a terapia de reposição hormonal, quando tu cuida dessas questões de menopausa, esses sintomas, né, de doenças autoimunes também melhoram muito, assim, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, eu saí de lá e não tive dúvida, assim, ó, falei com a médica de ti, e eu acho que vale a pena investir na consulta para pelo menos ter uma segunda opinião. E gurias, semana passada ela teve aqui, acho que na quinta-feira, ela disse, sabe, pra mim, e ela já tinha me dito isso mais de uma vez, o Rogério estava em casa aquele dia, e ela disse, essa médica mudou a minha vida nos últimos 2 meses. Porque além de ela ter pedido vários exames que a médica que acompanha ela nunca pediu, né, que o outro médico que acompanha nunca pediu, ela começou a terapia de reposição hormonal e a vida dela melhorou muito. Então, assim, a gente tem ganhos e ela descobriu coisas, né, que ela não sabia ainda do corpo dela, que ela precisa olhar com outros olhos. Né? Porque ela super se cuida com a alimentação, com a atividade física, tudo isso, mas essa queda brusca de hormônios faz com que a gente perca massa óssea, que a gente tem muitas coisas que acontecem no corpo da gente por conta da queda brusca do estrogênio, né? Especialmente do estrogênio. Então, assim, simplesmente dizer assim, não pode e eu não quero que faça porque pode piorar a tua situação, não é resposta. Mas conversando comigo, vendo como eu tô procurando, como eu tava buscando, né? E eu já tô buscando isso há mais de 2 anos, trocando de médico até encontrar uma que olhe pra mim de uma forma diferente e eu realmente perceba que a coisa tá melhorando, ela buscou isso também. De alguma forma eu inspirei ela a buscar e hoje ela se sente melhor. Ela disse, nossa, eu tô sofrendo com isso desde 2018. E a médica dela, ela disse, eu fui na minha médica e eu disse pra médica, ela disse, mas a gente falou sobre, mas é assim, todo mundo vai passar, entende que a gente ainda tem muitas mulheres que acreditam nisso. Todo mundo vai passar por isso. É como se todo mundo tivesse para pertencer, tu tem que sofrer também. Que é isso, gente? Ninguém precisa sofrer. A menos que tu escolha que tu quer sofrer. Eu não quero sofrer. Quando eu comecei com os primeiros sintomas, eu disse, me dá o hormônio, porque eu não vou ficar sofrendo. E a gente vai observando como é que as coisas vão acontecendo. Só que eu levei 2 anos para conseguir ajustar o estrogênio. Porque bota um creme, bota isso, bota aquilo e troca e não funciona, não sei o quê. Aí eu tenho a Anne, né? Que é uma outra amiga muito querida, que eu fui visitar agora em Porto de Galinhas, que mora nos Estados Unidos, veio pro Brasil, eu fui visitá-la lá, ficar com a família dela uma semana. Ela me disse assim, e porque nós duas também conversando, ela foi procurar também. Até que ela chegou numa médica que deu um adesivo de estrogênio, né? É transdérmico também, mas é em adesivo. E ela disse, Tamara, desde que eu botei o adesivo, meu estrogênio subiu assim, assim. E aí eu tava com uma outra médica, eu disse assim, quem sabe a gente tenta o adesivo. Ela olhou pra mim assim, ai não, adesivo é muito ruim. Ai, aquele troço desse tamanho, tem que trocar, não sei o que, tem babá. Vamos passar para 3 jatos desse outro creme aqui. Eu disse, tá bom. Gente, eu usava 1, passei para 2, passei pro 3º do Lenzeto e nada de subir meu estrogênio. Meu estrogênio não subia de jeito nenhum, subia muito pouco. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu tô sendo resistente para ir pra médica nova, que é particular, porque queria pelo meu plano de saúde. Eu disse, mas não tá dando. Consegui, levei 2 meses para conseguir a consulta com ela, mesmo particular. Dia 7 de fevereiro eu fui. Aí disse tudo pra ela que eu já tinha feito isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela disse, não, vamos tentar direto o adesivo, né? O stick de estrogênio. Gente, quando eu fiz 6 semanas depois, meu estrogênio tinha feito assim, lá em cima. Podia não funcionar? Podia não funcionar. E aí se não funciona, é a última chance do transdérmico, né? Aí se não, aí tem que tomar via oral. Mas funcionou.
Mas eu entendo, percebam que eu não aceitei simplesmente a resposta da médica. Aí é muito desconfortável, é muito, vamos tentar os 3. Tá, tudo bem, eu vou tentar, né? Mas eu vou procurar outra alternativa também, porque eu quero, no mínimo, ouvir de alguém que só trabalha com menopausa, com mulheres no climatério, se é a única forma. É necessário essa fala, né, Rô? É muito necessário. Porque a pele da gente melhora, o cabelo melhora, porque meu cabelo começou a ficar... Eu tenho cabelo fino, mas eu tenho muito cabelo. Eu comecei a perder muito cabelo, que eu disse pra minha cabeleireira, vou ficar careca. Porque assim, era absurdamente, o volume de cabelo que eu tava perdendo era algo assim, absurdo. E ela disse, não, realmente, tu tá perdendo muito. Mas acho que tu não vai ficar careca, né? Porque tem muito cabelo novo nascendo, não sei o que. Aí fui pra dermatologista, a dermatologista me disse a mesma coisa. A Luciana tá dizendo que entrou com 40 anos, não me deram nada. E hoje com 57 sofre muito. Meu corpo, minha memória, que quem pode já nos primeiros sintomas corre e exige um tratamento digno. Exatamente. Exatamente. E assim, ó, Luciana, eu não sou médica, tá? Eu sou bióloga, né? E terapeuta espiritual, né? Mentora de espiritualidade, mas assim, sou doutora em biologia, então eu tenho bastante conhecimento, né? Não sou alguém leiga, não. Porque na biologia a gente estuda corpo humano também, óbvio que eu não sou médica. Então assim, ó, eu, Tamara, não posso dizer que eu sou ignorante. Porque eu tenho o conhecimento mínimo para saber que existem formas de buscar. E claro, aí tu precisa procurar o profissional que vai te ajudar. Que é formado, que tem formação, enfim, né? Mas assim, eu entendo, eu consigo olhar o meu corpo e dizer, tá, isso funciona, isso não funciona, eu quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Então, Luciana, o que a médica disse também, tá? O que eu já ouvi de outras pessoas, né? E estudando um pouco, é que existe uma janela, que é a janela ótima, mas essa janela hoje não é uma coisa mais assim, ah, se tu não pegar nesse pedaço, tu não pode fazer mais nada, não. Sempre pode ter alguma coisa que pode te ajudar de alguma forma. Então, assim, né? Claro que existem... Mas assim, eu tenho uma prima que tá com 60 e eu disse pra ela, eu disse, procura, faz uma consulta, porque daqui a pouco tem algo que tu possa fazer além que pode ajudar a diminuir alguns sintomas. Ah, não é porque eu não comecei lá atrás que eu não posso fazer nada, né? Tem fitoestrógenos, tem coisas mais naturais que dá para ser usado também. A alimentação muda muito. A alimentação ajuda muito nessa fase. Uma das coisas que eu mais percebi em mim foi o ganho de peso, né? Nesta região aqui abdominal. E tipo, fazia tudo que eu sempre fiz. E eu sempre fiz muita atividade física também. E nada fazia eu emagrecer. Eu já estava frustrada comigo, mas eu estava tentando sempre as mesmas coisas, né? Aquilo que tinha funcionado antes para eu emagrecer, aquilo que tinha funcionado antes para não sei o quê. E aí eu fiz um acompanhamento com uma Nutri que trabalha com climatério e menopausa também. E eu tirei leite, né? Então a lactose, o leite em si, porque não é só a lactose, porque eu já tomava leite sem lactose, mas eu tirei o leite porque ele tem por causa da caseína. No momento que eu cortei bastante, reduzi muito o glúten, o açúcar refinado, o meu corpo passou a funcionar melhor. E eu tô conversando com a minha irmã, que tem 3 anos menos do que eu, que ela disse que ela tá usando algo de soja, porque é fitoestrógeno, né? E ela disse que ela percebeu que quando ela tirou o açúcar refinado, ela passou a dormir melhor também. Então, algumas mudanças, quando a gente faz um ajuste alimentar, ajuda também a qualidade da nossa vida melhora também. Então, se a gente soma tudo, tô falando de coisas assim para te pensar, de repente tu já faz tudo isso, né? Mas eu acho que tu só tem 57 anos. Pensa sobre isso, Luciana, é só 57.
Eu sei que tu começou lá nos 40 a sentir tudo isso, né? Mas quantos anos a mais tu ainda tem, né? Décadas pela frente. Eu tô fazendo esse ano 52. A minha irmã fez 49. A Cláudia, minha cunhada, também tá fazendo 52, né? Então, assim, é isso, gente. É pra gente se fortalecer, é pra gente poder trocar, é pra gente poder ter os encontros, né? E aí tem muita coisa que vai vir pela frente, porque o nosso projeto tem um tamanho imenso, né? Aí eu olho e falo assim, não, um passinho de cada vez, né? Vamos começar com o primeiro encontro, aí a gente vê como é que vai funcionar, aí a gente vai pro segundo encontro e ela tem muitas ideias bacanas, assim, muitas coisas legais, e ela tem muita experiência com evento também, né? Em função da Gazapina. Gente, vai ser show! Vamos lá, porque senão eu não vou terminar de falar. Aí eu tava falando de emagrecimento. Quem viu meus stories ali viu que ontem eu ativei. Esse é um atendimento novo, tá? Antes de eu falar do atendimento novo, deixa eu ver o que a Rô botou. Eu tenho 58 anos e não aceito viver com esses sintomas porque tenho muitas coisas para fazer ainda. Exatamente, Rô. Exatamente. É sobre isso. Né? Não é... eu acho, sabe, é bom a gente ouvir falar sobre isso. Por isso a ideia dos encontros presenciais também, né? Porque às vezes a gente fica até com vergonha de falar. Porque daqui a pouco a gente compartilha isso com uma amiga, com uma mãe, com uma irmã, e a pessoa diz, mas eu já passei por isso, é assim mesmo. E vai te acostumar, melhora. A resposta é assim, vai melhorar, uma hora passa. Vou ficar esperando passar? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu, na hora que eu fui procurar ajuda mesmo, foi porque meu fluxo menstrual ficou doido, literalmente doido, tá? Eu tinha hemorragias, assim, a cada 10, 14 dias, horríveis. Eu tava com problema pra dormir, eu tava irritada que nem eu me aguentava, juro por Deus, a irritação era tanta que eu não me aguentava de tanta irritação. E o meu filho, que hoje tá com 15 anos, olhava pra mim assim, mãe, preguiçosa. Porque assim, ó, chegava de tarde, eu me sentava no sofá, eu dormia. E eu nunca fui de dormir de tarde, tirar cochilos, assim, porque atrapalhava no sono da noite. Mas eu tava cansada. E eu disse pra médica, eu disse, tem algo errado acontecendo. Porque eu sou chamada de preguiçosa o tempo todo. E eu tô fazendo um esforço enorme para dar conta de tudo, para ir pra academia, para treinar, para arrumar, para fazer. Mas eu só quero deitar e descansar. Então, assim, eu me sentia preguiçosa e me sentia culpada por ter toda essa preguiça. O meu fluxo menstrual naquela loucura, que nunca foi desse jeito, né? E o sono. E eu comecei usando um fitoestrógeno, que regulou o meu ciclo menstrual, melhorou, né? Porque eu usava DIU de cobre na época, e nós tiramos o DIU de cobre. Aí eu botei, foi a primeira vez que eu botei um DIU Mirena, para proteger o endométrio também, né? E assim foi. E eu uso DIU Mirena até hoje e eu nunca parei de sangrar. Então tem um monte de coisa assim, né? Eu comecei a usar testosterona e a testo me ajudou muito nessa disposição, né, durante o dia. Só que o estrogênio, que é o que regula a maior parte do nosso corpo feminino e muitos neurotransmissores, né? Eles dependem do estrogênio, por isso que a questão cerebral ela é tão impactante em nós, nas mulheres, nessa fase, porque baixou muito o estrogênio. E é uma das maiores reclamações da mulherada, é a questão desse fog mental, dessa sensação de não dar mais conta de tudo, de tu prestava atenção em 20 coisas, tu não consegue mais. A gente se perde, esquece palavras, esquece nome, esquece tudo, né? Outro dia eu me atrapalhei com um compromisso, marquei 2 coisas no mesmo dia, eu disse, meu Deus do céu, porque eu não anotei. Eu vou anotar, eu não anotei, e aí eu marquei outra coisa. E aí eu disse, Jesus, eu tô fazendo isso, sabe?
E aí foi olhar para mim e me acolher também. Então, tem todo esse outro lado, o terapêutico de ok, tá tudo bem, tu se atrapalhou e tá tudo bem. Porque eu tive que, né, avisar a minha prof de yoga e dizer assim, desculpa. 1 hora antes da aula, eu tive que dizer para ela assim, eu não vou conseguir fazer aula porque eu marquei um compromisso no mesmo horário. E eu precisava desmarcar com alguém. E a pessoa mais fácil para desmarcar é contigo, porque minha aula é online, tu tá na tua casa, eu tô na minha. E a outra é uma consulta em consultório, sabe? Mas vocês não têm ideia do quanto eu me senti vergonha daquilo. Mas aconteceu. A Isa tá falando, falas extremamente necessárias. Sou mais jovem, mas em outras situações já passei por isso. Me dizerem que é assim mesmo. Eu demorei para buscar outro profissional, mas busquei e como melhorou. Percebi que pode ser diferente. Exatamente. As pessoas estão acostumadas a dizer isso. Vai passar. É assim mesmo. Te acostuma que dói menos. Como assim te acostuma que dói menos? Antes a gente realmente, sabe, buscar e esgotar as alternativas, eu não aceito isso, gente. Te acostuma que é assim. Ó, entrou a Dani, que é minha prof de yoga. Dani, a gente estava falando de climatério e menopausa, né, e como afeta as questões cerebrais. E aí eu tava falando de quando eu tive que desmarcar contigo 1 hora antes da nossa aula, porque eu tinha marcado com a Adri, né? Porque eu não anotei e eu esqueci que eu tinha que eu já tinha um compromisso, né? Então, assim, é o entender que isso faz parte e é o se acolher, dizer assim, tá tudo bem, Tamara. Eu, aquele dia, tive que olhar pra mim, parar e dizer assim, tá tudo bem, né? Menos cobrança, menos culpa, menos julgamento, tá tudo bem. Vou tirar uma cartinha para nossa intenção, porque já são 8h02, né? Ai, chegou, perdão, mas... Ai, que é isso, Dani? Pelo amor de Deus, né? Tu tá aqui, tá tudo certo, né? Cada um chega no horário que dá, se dá, quando dá. Assiste junto, assiste depois e é isso. Então vamos tirar uma cartinha pra gente. Eu vou ter que rir, né? Porque a carta que sai, gente, é a me perdoe. Né? E a gente tava falando sobre isso, tu chegou pedindo perdão, eu tive que me perdoar, me senti menos culpada porque eu marquei contigo e com a Adri, tive que desmarcar com uma das duas, né? De a gente se perdoar pelas coisas que vive, né? E daqui a pouco se perdoar, inclusive, gente, por ter aceito lá atrás que é assim mesmo, não tenho o que fazer. E não ter buscado algo diferente. Eu acho que é sobre isso, sabe? De a gente olhar para trás e se perdoar pelas escolhas que a gente fez, né? De a gente às vezes ter aceitado caminhos que não eram nossos, mas aquilo era o possível. E essa é uma das cartas. Ó, a Dani falou minha cartinha de ontem. Eu ia dizer agora, né? Que essa é uma das cartas para quem pediu carta, tá? Lá no feed ainda tá lá, e se quiser pedir durante a semana, pode pedir que eu mando. Que eu botei lá, todo domingo eu coloco, né? Intenção da semana, né? 3 cartinhas, quem quer orientação vai receber uma das cartinhas. E essa é uma das cartas. É a carta 1. A minha é a carta 2, tá? Então, é a cartinha de ontem, o me perdoe. Então, vamos ler aqui um pouco mais sobre o me perdoe. Porque, às vezes, as pessoas, né, entendem o me perdoe do Ho'oponopono como culpa, né? E o perdão, ele não fala sobre culpa, tá? O perdão, ele nos liberta. E não é perdão pro outro, é perdão pra gente. O Ho'oponopono é uma filosofia de cura e perdão que acontece dentro de nós. É um processo profundo de autorresponsabilidade.
em que a gente reconhece que tudo que aparece na vida é um reflexo de algo que existe dentro da gente. Perdoar é um ato de libertação e o primeiro a ser libertado somos nós, né? Eu sou a primeira pessoa a se libertar. Algumas memórias deixam marcas antigas, dores enraizadas e energias contaminadas que interferem na forma como nós percebemos a realidade. E Jung já dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e vai chamá-lo de destino. E é exatamente isso que acontece quando não olhamos para as nossas sombras. Seguimos criando realidades a partir de memórias não curadas. Ao dizer me perdoe, você está limpando o caminho para que a cura se manifeste. Está reconhecendo que havia dentro de si algo inconsciente, algo que agora se revela e por isso pode ser purificado. E olha só que bonito, gente, entrou o sol aqui. Hoje eu não troquei de lugar porque ainda tá faltando a minha cortina, né? Semana passada não deu certo pra Eliane me entregar a cortina. Eu ainda estou sem cortina, mas estava nublado. E aí eu resolvi ficar no mesmo lugar, não trocar de lugar, porque estava nublado. Eu disse, vai ficar tudo certo. E bem na hora que eu tô falando disso, veio o sol para nos iluminar. Do quanto esse perdão, ele é importante. Então, quando a gente diz me perdoe, estamos limpando o caminho para que a cura se manifeste. Está reconhecendo que havia dentro de si algo inconsciente. Quando a gente diz me perdoe, eu reconheço dentro de mim que tinha algo inconsciente que pode ser purificado. É um pedido de perdão a si mesmo e por não ter tido consciência antes, por ter deixado que essas memórias operassem em silêncio. Não é culpa, é amor, é despertar. Quando a gente diz me perdoe, estamos dizendo me perdoe pelo que está acontecendo dentro de mim e que se manifesta como problema. É uma petição, né, à divindade, ao Deus que habita dentro de cada um de nós para que a gente seja liberto daquilo que faz a gente sofrer, daquilo que inconscientemente nos mantém presos num lugar de dor. E aí eu tava falando, e eu queria falar isso para vocês, que ontem, né, quem me acompanhou ali nos stories, e pode olhar depois ali, eu ativei um atendimento, uma placa nova que é chamada Nutrimater. E ela é uma placa que fala de emagrecimento, de obesidade, tá? Porque ela trabalha as nossas dores, né? Ela trabalha memórias que a gente tem que fazem a gente descontar na comida, né? Ou a gente come por gula, né? Não consegue, na hora que começa a comer, não sabe o momento de parar, como é literalmente aquela compensação, né? Ah, eu sinto um quentinho, eu adoro comer, gente, tá? Eu amo comer. Ou é compulsão, ou é doença, enfim, né? Mas assim, eu ativei pra mim. Porque ela trata meu pai e minha mãe. Ela trata as minhas feridas emocionais que fazem com que eu me esconda na comida, né? E ela trata a síndrome do cuidador, né? Eu cuido muito do outro e cuido pouco de mim, porque quando a gente descuida do corpo físico, a gente de alguma forma tá deixando essa autoestima, esse amor próprio, né, em stand-by. Então eu me ocupo com o outro para não precisar me ocupar comigo. Então, trabalhando energeticamente essa questão. E aí alguém vai dizer assim, ah, mas tu não é obesa, né? Mas eu passei, gente, uma vida inteira, e eu não gosto de usar essa palavra, tá? Lutando contra a balança, brigando com a balança, né? Eu engordo e emagreço, engordo e emagreço, engordo e emagreço. Claro que eu não chego num patamar de obesidade, mas de sobrepeso, e aí eu volto. Aí eu vou pro sobrepeso e volto, vou pro sobrepeso e volto. Então, para me manter mais estável, porque tem algo dentro de mim que mexe comigo.
E eu já identifiquei alguns gatilhos. A minha mãe está no Brasil desde janeiro, então desde janeiro eu estou mais descontrolada com a comida. E eu sou a pessoa que se botar uma barra de chocolate na frente, se for o chocolate que eu gosto, eu vou comer inteira. O autocontrole de comer um pedacinho, eu consigo ativar em alguns momentos. Mas nesse momento que tá minha mãe, que estão as minhas irmãs, que tá a família inteira e mexe com dores minhas, e eu sei que mexe, porque de vez em quando eu digo, gente, parece que eu tenho 14 anos de novo, né? Eu vou fazer 52 e nós estamos funcionando numa família como se todo mundo fosse adolescente. É muito doido. Aí eu como a barra de chocolate inteira. Percebem? Eu não consigo ter o autocontrole. Ou eu não quero, eu não consigo ativar, tem algo dentro de mim, e aí vem depois que eu como, a culpa. Porque aí eu não durmo bem, porque aí eu não isso, porque eu não aquilo, porque eu não sei o que. Eu mudei muito os meus hábitos de setembro, desde setembro pra cá, inclusive com a yoga que eu tô fazendo desde então, né? Mas meus hábitos alimentares, eu costumo jantar no máximo até as 7 da noite, ficar no mínimo em 12 horas de jejum. Normalmente eu faço 14, né? Já fiz uns jejuns mais longos, mas hoje eu já entendi que o meu corpo, se ficar só até o almoço, eu termino sentindo mais fome no final do dia, então para mim é mais fácil fazer a refeição com os ovos, com abacate, com café preto, né? A coisa mais regrada, eu já entendi como o meu corpo funciona e funciona melhor. E é muito doido, porque quando eu tô na função do núcleo familiar original, meu núcleo familiar de origem, eu me perco em tudo isso. Porque ativam feridas minhas. E eu tava assistindo uma aula e aí algumas feridas, elas acontecem muito cedo, né? Naquela fase oral, assim. Eu não tô nem falando de dores de outras vidas, tô falando dessa vida mesmo, né? E eu fui uma criança, gente, muito magrinha, tá? Até os 3 anos de idade. E a minha mãe, ela conta, eu não lembro, tá? Que ela mandava alguém me levar num mercadinho que tinha lá perto de casa, me botar na balança para ver quanto eu tava pesando. E eu não saía dos 10 quilos. E para ela aquilo, né, era muito desconfortável. Porque tu imagina 50 anos atrás, saudável era uma criança gordinha. E eu não passava dos 10 quilos. Eu tinha 3 anos e eu pesava 10 quilos. Né? Não era uma criança muito grande, mas era uma criança magrinha. E aquilo incomodava muito a minha mãe. E isso, de alguma forma, ficou no meu inconsciente, né? Eu desagrado a mamãe porque eu não como o suficiente, porque eu não sou gordinha. E dos 5 anos em diante, gente, eu fiz... Aí depois eu desagradava a mamãe porque eu era muito gordinha. E assim eu passei a vida inteira. E a minha mãe, este ano, tá? Quando me viu agora, em janeiro, ela disse assim, não gosto da Tamara, ela não disse pra mim, ela disse pro meu marido, não gosto da Tamara muito magra. E aí o que a Tamara inconscientemente começou a fazer? A comer. Minha mãe, pra gostar de mim, precisa me ver mais cheinha. Percebem? Percebem como é o nosso inconsciente que termina moldando o nosso consciente? E aí eu tenho que trabalhar isso em mim. O Ho'oponopono me ajuda a fazer isso. Mas eu tenho outras ferramentas para ajudar junto energeticamente a trabalhar essas coisas. E a Nutrimater, essa placa nova, ela tem um áudio de reprogramação mental também para a gente ouvir durante 21 dias, para trabalhar no nosso inconsciente também, limpando. Mas é sobre isso. É eu olhar para minha criança e dizer assim, tá tudo bem comer, tá tudo bem não querer comer, tu não precisa comer tudo, tu não precisa raspar o prato para ser amada. Tu não precisa ser gordinha para ser amada. Tu não precisa ser muito magra para ser amada, tu não precisa ser magérrima para ser bonita. Entende? Então, assim, tem quantas coisas, gente, e a gente vai se dando conta
à medida que vai acontecendo. E eu só me dou conta de tudo isso porque eu tenho esse caminho de cura que eu tô fazendo. Porque senão eu não teria consciência de nada disso. Então assim, opa, tô eu fazendo de novo a mesma coisa. Sim, tá fazendo de novo a mesma coisa. O álcool, por exemplo, né? Eu nunca fui de beber muito, mas assim, socialmente, mas hoje nem socialmente. Eu tenho evitado muito, 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 porque não me faz bem. Mas tu tá chata, agora tu ficou chata. Bom. E aí, às vezes, a gente bebe pra não ser a chata. Aí depois, a gente não dorme de noite, a gente não se sente bem, a gente sente isso, sente aquilo. Mas pelo menos eu pertencia, eu não fui a chata, né? A chata que não fez. Mas por que o outro não pode respeitar que tu não quer? Por que a gente tem que fazer o que o outro quer? É sobre isso, tá? Então, se perdoar, por muitas vezes a gente fazer o que o outro quer e não o que a gente quer. O perdão é sobre nós, não é sobre o outro. Pensem sobre isso. Tá, e agora vamos pro 8h16, como pode melhorar? Tenho um copinho com água, tenho água aqui do lado, é que eu não terminei meu chá ainda, né? E eu só não terminei porque a caneca mantém, a caneca não, o copo, né? Ele mantém o chá na temperatura. Porque senão eu já teria terminado. Tá. Vamos lá. Sentem-se confortavelmente. Ó, e agora o sol se escondeu de novo atrás das nuvens. Ele veio só para iluminar o nosso perdão, para dizer que é isso mesmo, né? Nos perdoar, nos acolher, nos permitir. É sobre isso. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, descruzando as perninhas. Quem quiser ficar sentado, fica sentado. Pezinho no chão, coluna reta, gente. A Dani que fala, né? Alinhando o corpo, alinhando a mente. Então, a Dani, que é a Daniela Generoso, que tá aqui com a gente, né? Alinhando o corpo, alinhamos mente. Quem precisar sentar, senta. Quem precisar deitar, que era o que eu queria dizer, deita. Não tem problema também. Deitadinho, a gente também tá alinhando todo o corpo, né? A coluninha no chão. Eu tô tentando ajeitar a minha almofada aqui, pra ver o que vai ficar mais confortável pra minha coluna. E a gente vai fechar os olhos, né? E respirar profundamente. Inspirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Vai prestando atenção só na tua respiração. No ar que entra, no ar que sai. Volta toda a tua atenção para a tua respiração. Presta atenção na minha voz. E assim a gente vai desligando os pensamentos, vai esvaziando a mente. E o esvaziar a mente não é não pensar, é só deixar os pensamentos passarem e prestar atenção no ar que entra, no ar que sai. Presta atenção de como o teu corpo tá, como tu sente o teu corpo, se tem algum lugar que tá doendo, se tiver algum lugar desconfortável, se ajeita. Tu pode colocar a mão e dizer: corpo, tá tudo bem. Corpo, estamos bem e ficaremos ainda melhores. Conversa com o teu corpo, sente o teu corpo, porque no dia a dia, no piloto automático, a gente esquece de falar com ele. E o corpo, gente,
é o veículo da prosperidade, é o veículo da riqueza na Terra. É através desse corpo que a gente manifesta tudo na Terra. A nossa alma, ela só pode se curar porque existe esse corpo. O corpo da gente é o nosso templo, é o templo sagrado que nós habitamos. Sem ele, a gente não vai cumprir o nosso propósito, não vai cumprir a nossa missão. Então, honrar esse corpo, prestar atenção em como ele está, como ele sente, como ele vibra, prestar atenção no que ele quer e naquilo que ele não quer, é importante. Porque é ele o veículo que materializa, que realiza, que concretiza na Terra. Hoje, a gente vai pedir perdão para esse corpo, para todas as vezes que a gente negligencia ele, que a gente faz de conta que ele não está doendo, que ele não está sofrendo, que a gente só diz para ele, vai passar, vai ficar tudo bem. E a gente não faz nada para que passe, nem que fique tudo bem. Hoje, conversa com teu corpo. Corpo, somos um time. Corpo, estamos bem. Corpo, podemos ficar ainda melhores. Me mostre o que precisa ser feito, o que é requerido para que eu te enxergue de novo, para que eu compreenda que se eu não cuidar de ti, nós não estaremos mais aqui. Ou estaremos com muitas dificuldades. Corpo, somos um time. Corpo, me perdoa por todas as vezes que eu te ignorei, por todas as vezes que eu não te escutei, que eu não te senti. Eu sinto muito, mas hoje eu tô aqui para oferecer o amor para nossa cura, o amor para te acolher, porque somos um só, corpo, mente e espírito. Obrigada, obrigada por ser tão forte e perfeita. Obrigada por não desistir de mim e por me acolher sempre. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, 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 sinto muito, me perdoe. 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 Te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. Respira fundo, solta o ar. Solta o peso do corpo. O meu corpo me mostrou agora, ao tossir, que eu tenho cuidado pouco do meu chakra laríngeo, que é o meu chakra da comunicação. Não é a primeira vez que eu tuço. Eu tenho feito isso com bastante regularidade. E garganta, gente, chakra laríngeo é como a gente se comporta, é como a gente se comunica com o mundo, é como a gente manifesta a nossa verdade verbalizada para o mundo. O que eu não estou vendo, ou o que eu não estou dizendo, que se eu dissesse, eu liberaria ainda mais esse centro energético para as verdades que curam.
Percebam o corpo de vocês e façam essa pergunta: que eu não estou vendo, que eu não estou dizendo, que transformaria o meu dia? Sinto muito, corpo, por mais uma vez eu não te enxergar. Te agradeço por me mostrar o caminho. Eu te amo pela perfeição que tu é e por tudo que tu me traz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, 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 sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Respira fundo, solta o ar, sente o teu corpo, se tem alguma parte dele que precisa ser liberada, libera, faz os movimentos que ele está pedindo nesse momento. E agora entrega para ele. Entrega a tua mente, entrega o teu coração, entrega o teu corpo. Deus, Pai, Mãe e Filho, todos em um, Divino Criador, Criadora de tudo que é. Nesse momento eu peço luz para minha vida, luz para toda a humanidade, luz para cada alma que está aqui comigo agora. Alinha, Pai, ilumina nossa mente, coração e ação, para que a gente alinhe cada vez mais o nosso propósito de alma, para que a gente traga para a Terra, para que a gente manifeste na Terra todas as curas, todo o crescimento, toda a expansão que a gente veio buscar, que a gente veio fazer. E agora a gente segue entregando, confiando, aceitando e agradecendo. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito, 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 agradeço. Entrego, confio,
aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Respira fundo, solta o ar. Eu vou te convidar antes de terminar para que tu esfregue as tuas mãos, ativando os chakras que nós temos na palma das mãos e coloca no teu corpo, onde tu sentir. Pode ser no coração, pode ser na cabeça, pode ser na barriga, nas pernas. É tu mesma trazendo a energia da cura para a tua vida. Gente, o caminho de cura, ele é um caminho individual. Ele é um caminho solitário, que a gente compartilha com outras pessoas, mas ele é um caminho só nosso. Ninguém pode fazer por nós. Eu sou ponte, né? Eu sou uma ponte que pode facilitar o caminho, que pode te inspirar, mostrar o que funcionou comigo, e talvez isso faça tu te movimentar. Mas quem caminha somos nós. Por isso ele é solitário, tá? Outras mulheres juntas, elas podem nos acompanhar, estar junto com a gente, nos incentivando, nos inspirando. Mas só nós podemos colocar uma perna na frente da outra. E se alguém nos levar no colo, a gente não está se curando, né? O único que pode nos levar no colo, gente, é Jesus, né? São os nossos mestres que podem nos amparar e tá nos guiando, mas mais ninguém. Respira fundo. Vem voltando, abre os olhos. Agradece o teu corpo por esse momento, por ter te permitido ouvir, sentir, né? Porque o corpo é isso, a gente está acostumado a achar que o corpo é só o corpo, mas é o corpo que permite a gente falar, a gente enxergar, a gente ouvir, a gente sentir, a gente
né? Falar que nem eu, que nem italiana, com os braços, com o corpo inteiro, que nos permite nos movimentar. Esse corpo que é essa máquina perfeita, porque quando a gente olha, é uma engrenagem perfeita, que quando alguma coisa falha, o resto tudo começa a bugar. E a gente tem que olhar para aquilo, né? Às vezes a gente olha para o que está bugando e não está olhando para o que está causando o bug, né? É sobre isso. Então, assim, a causa raiz, o que está causando todos aqueles bugs em outros lugares. A gente custa perceber isso, mas o corpo vai dando sinais pra gente. Gratidão, Isa, por se permitir. Jesus, 8h36. Meu Deus do céu, eu me supero, mas tudo bem. Beijo no coração, meninas. Quem precisar falar comigo separado, me chama separado, né, no direct. Vou salvar já a nossa live ali, vou baixar ela, né, no feed. Curtam, compartilhem, comentem, por favor, que o Insta entrega mais. Até semana que vem. Namastê!